Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Júlio Anderson, professor de Direito Tributário dos cursos de graduação e pós-graduação da PUC Goiás. Hoje nós iremos falar sobre a história. Vamos estudar um pouquinho a história do mandado de segurança. Olha só, é importante, meus amigos, sabermos a história, as raízes dessa modalidade de instituto. Por quê? Primeiro, a gente aperfeiçoa a compreensão do mandado de segurança e, segundo, a gente reforça a sua vocação como um instrumento de proteção aos direitos do homem contra as arbitrariedades do poder público. Então, olha só, a importância do mandado de segurança. Nós precisamos compreender sua essência, seu instituto, e segundo, a gente reforça sua vocação como instrumento de proteção às garantias individuais, aos direitos do homem contra as arbitrariedades promovidas ou praticadas aqui pelo poder público. Então, veja só, o mandado de segurança, ele é, de fato, um instrumento de proteção às liberdades individuais, aos direitos e garantias individuais contra o abuso do Estado. Olha só, antes não existia liberdades individuais, o Estado fazia o que bem entendia contra o cidadão, era uma verdadeira baixaria. Nós, indivíduos, pessoas, não tínhamos nenhuma proteção contra as arbitrariedades do Estado. O Estado, meus amigos, fazia o que bem entendia das nossas vidas, então não existia democracia. A democracia, ela existe, de fato, quando existem garantias individuais, direitos fundamentais que me protegem, que nos protegem individualmente contra a arbitrariedade, contra o abuso do Estado. Então aí é que existe a democracia. A democracia só existe de fato nessa circunstância. A democracia não é sinônimo apenas de votar e ser votado. Votar e ser votado é apenas um reflexo da democracia. A democracia, de fato, meus amigos, é aquela em que o país, o Estado, traz uma Constituição com garantias individuais e essas garantias individuais são observadas pelo próprio Estado. O Estado não desrespeita essas garantias individuais, não atropela o indivíduo em seus direitos fundamentais. Aí sim nós estamos em uma verdadeira democracia. É o que acontece, por exemplo, com a Inglaterra, que é um país exemplo no mundo hoje de democracia. Lá o chefe de Estado, que todo mundo sabe, a rainha da Inglaterra, não é eleita, é o direito transmitido em razão do sangue, do nascimento. Ninguém vota para escolher o chefe de Estado na Inglaterra. E, no entanto, a Inglaterra é uma das maiores democracias do mundo, exatamente por quê? Porque lá o Estado, em regra, respeita as garantias individuais, respeita os direitos fundamentais da pessoa. É lógico que também não existe Estado perfeito. Mais um exemplo de democracia é a Inglaterra. O Brasil, infelizmente, ainda está construindo sua democracia. Eu não posso dizer que o Brasil seja um Estado absolutamente democrático, não é, exatamente porque nós temos uma série de garantias individuais, de direitos fundamentais consagrados por nossa Constituição Federal, porém o Estado não os respeita em sua integralidade. Por isso, a importância de instrumentos processuais para proteger nossas garantias individuais. E aí a importância do mandado de segurança e a importância da gente saber a sua origem. E é lógico que a gente tem que voltar para o mundo antes da democracia, porque ele surge desse contexto. E então, nós vamos ter, evidentemente, a Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa, como que o mundo era? Era uma verdadeira baixaria, como eu falei, não tinha garantias individuais, o que existia? O poder concentrado nas mãos de uma única pessoa, no caso, o rei, com poderes absolutos, com poderes quase divinos, na verdade,
o que embasava era a teoria do direito divino. Deus ungiu aquela pessoa e essa pessoa recebeu por Deus o direito de governar. Então, vejam vocês como que era a vida das pessoas. A vida era uma verdadeira baixaria, nós não tínhamos nenhuma proteção contra o poder do Estado, e aí nós vimos a Revolução Francesa. O que fez a importância da Revolução Francesa de 1789? Por quê? Porque a Revolução Francesa tirou o absolutismo das mãos de uma única pessoa e entregou esse governo agora, a gerência do Estado, para a vontade da maioria. E é a vontade da maioria que trouxe, evidentemente, proteções individuais contra o poder do Estado, que antes o cidadão, a pessoa não tinha. Após a Revolução Francesa, o cidadão passou a contar com direitos individuais contra o abuso aqui do Estado, contra a tirania do Estado. E a gente também não pode deixar de falar sobre outra revolução muito importante, que foi a independência dos Estados Unidos, que foi uma grande e importante revolução, porque a independência dos Estados Unidos, muito próxima lá da Revolução Francesa, fez com que nós tirássemos o poder também do absolutismo do rei e passasse agora a administrar através de institutos aqui de participação popular. E os Estados Unidos, depois da sua revolução, fez o quê? Passou a tratar também de direitos e garantias individuais. Então, depois da independência dos Estados Unidos, depois da Revolução Francesa, o mundo, então, passa a ter uma nova visão. As pessoas passam a ter garantias individuais que as protegem contra o Estado. Então, veja só, essas revoluções importantíssimas para a humanidade trouxe garantias individuais, declarou-se direitos, veio a Declaração dos Direitos do Homem, mas agora temos um problema. O mundo, os Estados Unidos e a Revolução Francesa consagraram direitos, declararam direitos, mas e agora? O que fazer caso esses direitos sejam violados? E aí nós vamos ter instrumentos. Nos Estados Unidos surgiram os REITs. Os REITs, o que eram os REITs? Era de origem, na verdade, inglesa, mas nos Estados Unidos, os REITs seriam ações judiciais que protegeriam direitos lesados que não havia proteção em outra lei. Então, os REITs nos Estados Unidos protegiam o cidadão em lesão dos seus direitos de forma ampla. Então, se não houvesse para determinada lesão uma lei específica, eu poderia impetrar um REIT para a proteção desse direito. Agora, na Inglaterra, nós tínhamos uma outra tradição que era o mandamus. O mandamus na Inglaterra existia para quê? Para proteger os funcionários públicos demitidos ou perseguidos por atos ilegais. Então, olha só, nós vamos ter nos Estados Unidos o REIT, que seria uma ação judicial contra todo ato do poder público que violasse qualquer direito, desde que não houvesse, para aquela violação, uma ação específica definida por lei. Então, eu tinha o REIT de forma ampla nos Estados Unidos, e na Inglaterra eu tinha o mandamus, que existia para proteger os funcionários demitidos ou perseguidos aqui em razão de um ato ilegal. E aí a gente pode juntar aqui o writ of mandamus. Hoje a gente tem um mandado de segurança e a gente utiliza a denominação writ of mandamus. Então a gente já pode perceber a nossa origem mais remota do mandado de segurança. Veio uma parte do writ dos Estados Unidos e outra parte do mandamus lá do direito inglês. Mas a gente também não pode deixar de observar o direito português. Nós tínhamos aqui no Brasil
temos, né, de acordo com a história, as chamadas ordenações afonsinas, que trazia a previsão de uma apelação, um recurso, contra nomeações injustas. Então, no Brasil, veja só, até a gente chegar no mandado de segurança, que foi previsto de forma expressa na Constituição Federal de 1934, a primeira vez que o mandado de segurança foi previsto de forma expressa na Constituição de 1934, o nosso mandado de segurança ele foi construído, de fato, através desses institutos, do REACH, lá do direito dos Estados Unidos, do mandamos do direito inglês e da apelação prevista nas ordenações afonsinas, que era um recurso que poderia ser utilizado contra uma nomeação injusta, indevida. Então, o nosso mandado de segurança, de fato, ele é trazido aqui da junção desses três institutos aqui do direito comparado. E é lógico, que o mandado de segurança ele foi importado, ele veio trazido, ele foi compilado. Agora, claro que aqui no nosso ordenamento jurídico a gente fez o quê? Nós fizemos adaptações desses institutos americano, português e inglês e criamos o nosso mandado de segurança, que é esse que está previsto atualmente na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 69. Só que aqui no Brasil ele também teve um histórico, é lógico que de forma ampla. Ele foi originado desses institutos do direito estrangeiro, alienígena, mas aqui ele também teve uma construção histórica. Tá? Então começa, na verdade, o mandado de segurança no Brasil com a Constituição Federal de 1891, que é a primeira Constituição da República, que inaugurou a República aqui no país. Então, lá na Constituição de 1891, depois do golpe militar que trouxe a República para o Brasil, nós tínhamos apenas a figura do habeas corpus. O habeas corpus que seria concedido sempre que o indivíduo sofresse ou se achasse ou se encontrasse na iminência de sofrer um perigo de violência ou coação em seu direito de locomoção provocado por uma ilegalidade ou abuso de poder. Então nós tínhamos aqui a figura do mandado de segurança, a figura do habeas corpus. Então a Constituição de 1891 trazia a previsão apenas do habeas corpus como forma de afastar violência ou ameaça de violência contra a liberdade de locomoção praticada por um ato ilegal ou com abuso de poder. Só que nós só tínhamos essa previsão. E os outros direitos, quando fossem violados, como ficaria? Não tinha um remédio específico para a violação dos outros direitos fundamentais. Nós só tínhamos o habeas corpus para a proteção do direito de liberdade de locomoção, o direito de liberdade de ir e vir. E para os demais direitos fundamentais, nós não tínhamos um remédio. Então, Rui Barbosa, o grande defensor das liberdades públicas, dizia que o habeas corpus, ele então não estava adstrito a tão somente a proteção do direito de locomoção. Olha só, Rui Barbosa defendia que o habeas corpus ele não estava adstrito apenas aos casos de constrangimento corporal. Ele entendia que o habeas corpus era amplo, ele poderia ser utilizado para defender todos os casos aqui de violação de direitos, quando houvesse, evidentemente, a prática de ilegalidade ou abuso de poder contra qualquer direito. Então, o habeas corpus, evidentemente, foi utilizado, passou a ser utilizado de forma ampla. Então, os tribunais passaram a conceder habeas corpus para proteger
todos os direitos, porque nós só tínhamos o habeas corpus como essa previsão. Só que, o que aconteceu? Evidentemente, o habeas corpus passou a ser muito utilizado, e aí acabou abarrotando os tribunais, e os nossos tribunais, como até hoje ocorre, depois de tanta intensificação do habeas corpus, os tribunais passaram a fazer o quê? A restringir o habeas corpus. Então, passou a fazer o quê? A acolher o habeas corpus apenas em situações aqui que dissessem respeito, de fato, à liberdade de locomoção. E então, o habeas corpus, de acordo com o Supremo Tribunal Federal na época, só poderia ser utilizado para quê? Para afastar aqui, afastar situações aqui de constrangimento à liberdade de locomoção. E os outros direitos passaram a ficar sem proteção. Então, olha só, os outros direitos individuais passaram a ficar sem proteção. E aí, o que se passou a fazer no Brasil? Já que o habeas corpus não pode mais proteger direitos individuais, então, a partir de agora, vamos utilizar os interditos possessórios. Então, passou-se, gente, a utilizar no Brasil os chamados interditos possessórios. Para quê? Proteger os demais direitos. Para proteger os demais direitos que não estavam no campo mais de alçada do habeas corpus. Só que aí tivemos um outro problema, que já que passou-se a utilizar os interditos possessórios para defender todos os demais direitos, com o tempo veio mais confusão na doutrina e na jurisprudência. E aí entendeu-se que interditos possessórios não era meio adequado para proteger direitos individuais. Os interditos possessórios tinham sua finalidade específica, que era proteger a posse da coisa. Não poderia utilizar interdito possessório para proteger os demais direitos individuais. Olha só, nós tínhamos o habeas corpus, que era utilizado para a proteção dos direitos fundamentais. O habeas corpus foi negado, passou a ser utilizado apenas para proteger o direito de locomoção. Depois nós tivemos os interditos possessórios, que também lá na frente foi negado, e agora os direitos fundamentais, com exceção dos de posse e do direito de liberdade de locomoção, ficou sem proteção. E agora? Ficou um vazio, passou-se a experimentar um vazio. E aí, o que ocorreu? Os nossos estudiosos, os nossos doutrinadores, os nossos tribunais, os nossos juízes, viram a necessidade de criação de um instituto específico para a proteção dos direitos individuais violados por ilegalidade ou abuso de poder, quando não houvesse o habeas corpus ou o interdito possessório. Então, surge aí, meus amigos, o mandado de segurança. E ele surge com a Constituição de 1934. Foi a primeira vez que no nosso ordenamento jurídico houve a previsão expressa do mandado de segurança, na Constituição Federal de 1934, que dizia o seguinte, que o mandado de segurança, então, era criado para fazer consagrar, respeitar, manter ou restaurar os direitos individuais ou coletivos, públicos ou privados, lesados por atos do poder público ou de particulares, para os quais não haja outro recurso. Então, vejam vocês, o mandado de segurança foi criado com a Constituição de 1934 e foi repetido pelas demais constituições federais. Então, hoje, o mandado de segurança está previsto na atual Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 69, que diz o seguinte: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, a nossa Constituição Federal de 1988 trouxe a previsão do habeas corpus como um remédio constitucional, o mandado de segurança, como um remédio constitucional para proteger direito fundamental, direito líquido e certo. Então, o mandado de segurança, previsto como um remédio, como uma garantia constitucional, como uma ação constitucional, veio a sua previsão no artigo 5º, inciso 69. E, finalmente, a ação foi regulamentada. O rito do mandado de segurança, que é um rito, em tese, rápido, célere, sumário, foi regulamentado aqui pela Lei do Mandado de Segurança, que é a Lei 12.016 de 2009, que trata da regulamentação do Instituto do Mandado de Segurança. Então, na próxima aula, nós falaremos especificamente sobre a Lei do Mandado de Segurança. Essa foi apenas um breve histórico aqui do Mandado de Segurança. Até a próxima. Um abraço.